Fala pessoal, e aí, tudo bom? Estão me ouvindo aí, beleza? Tem gente me chamando de blogueirinho aqui, cara. Não sou blogueirinho, nem tenho habilidade com esse negócio de botão aí, fazer as coisas, nada. Sexta-feira 13, o mundo dando voltas, ponto da cabeça. Esses dias eu vi o Brasil, o Brasil não dá volta, o Brasil capota. Estamos esperando o nosso convidado de hoje aqui, o Rafa. Rafa, se você estiver me vendo já aí, já me dá manda um oi aqui que eu vou te adicionar. Hoje é técnico, hein, cara? Hoje o pessoal que tá aproveitando aqui e tá perdendo um tempo, vamos conversar porque esse entende. Tô esperando ele mandar um oi aqui e a gente começa a conversar já. Tô esperando, gente. Quem que é? Álvaro Luciano Zanon. Chama eu. Chamo. Motorcar Racing. Tá aqui, Rafa. Já te vi. Tô mandando. Opa, Aí sim. Tudo bom, Rafa? Tô escutando. Você boa, deu também tá uma me cortada, mas escutando ou agora não? voltou, agora tá tudo perfeito. Então tá bom. Ô, Rafa, meu, ó, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite aí. Ah, dividir sexta-feira, mas a sexta-feira, hoje, nesses tempos de quarentena, sexta-feira tá como qualquer outro dia da semana, né? Em vez de a gente sair, a gente vai para casa e É fica em verdade. casa, tá meio diferente. Mas, de qualquer forma, cara, o que eu te expliquei antes, você é meu 30º convidado. Eu já conversei Legal. com 30 pessoas diferentes esses dias, uma conversa melhor que a outra, ah, muito bom, e tipo assim, eu me sinto bem poder estar fazendo essa live todo dia e dividindo informação com um monte de gente, mais muita gente envolvida com a arrancada, mas também tem gente de circuito, o Vicente já passou por aqui, ontem eu fiz com o André Carrilho, também é circuiteiro, e você tem um pé não, você tem meio que o corpo inteiro, assim, no circuito, né, Rafa? Exatamente, exatamente. Muito legal estar podendo participar aí contigo, né? E, pô, agradeço o convite e vamos lá, né? Vamos conversar, bater um papo legal aí. Eu acho que vai ser muito legal isso daí. É isso aí. Ô, Rafa, sabe o que eu queria saber? O seguinte, cara, eu te conheço já há vários anos, apesar de a gente não ter tanto contato assim, já tivemos bastante, né? Mas eu queria saber um pouco da sua história, cara. Como que você entrou no meio do automobilismo, mas lá de baixo, mas de criancinha? Eu sei que seu pai trabalha com você, né? Sim. E como é que começou isso lá de trás mesmo? Qual a sua formação? Como é que começou tudo? Então, né? Isso começou faz muito tempo, né? Começou praticamente antes de eu nascer, começou com meu pai. É. Né? Em 1979, ele começou a correr de estreantes novatos de Fusca aqui no Rio Grande do Sul, né? E desde então ele veio direto. Até a atualidade ele continua, não corre todos os campeonatos, mas de vez em quando participa de alguma etapa, alguma coisa assim. Aham, Né? Então, eu nasci em 81, né? Então, aham, praticamente nasci, cresci, vivia a minha infância, juventude e até hoje dentro de uma oficina, né, mecânica. aham, E ele começou com corridas, começou correndo, correu até final dos anos 80, ele corria só por prazer mesmo, né? E a aham, partir dali, início dos anos 90, começou a trabalhar com preparação de carros de corrida, de circuito, né? E começou a uhum, profissionalizar, atender outros pilotos, uma equipe e tal. E de lá para cá veio, e ali começou a pegar a minha juventude, né? Quando eu era uhum, adolescente e tal, e sempre, né? Casa, oficina, oficina, escola, e aham, essa rotina, né? E aham, não teve como ser diferente, né? Acabei pegando gosto também
e segui na mesma Aham, linha. Então, sempre trabalhei junto com ele, na oficina, com manutenção de carros de rua e com preparação de carros de competição, né? aham, E aí, foi por volta de início dos anos 2000, ali, em ah, 2001, mais aham, exatamente, eu comecei a correr de carro. Entrei como piloto, andei de kart, mas não cheguei a disputar campeonato, assim, né? Era aquele domingueiro, ia todo final de semana lá treinar de kart e tal. hum. E acabei entrando diretamente na antiga Copa Corsa, que tinha, que era em Ah, 2001, né? Corria sei, somente aham, Corsa e tal, e eu aham. Eu corria tô nas por corridas. conta, cara. Ela era promovida pela própria GM ou não? Sim, ela teve um grande incentivo. Se eu não me engano, ela começou, eu peguei já no final, né? Ela Ah, começou em 96, se não me falha a memória. aham, A GM fornecia os carros para todos os estados, todas as federações recebiam lá um número de carros, né? E ah. repassava para as equipes e para os pilotos. E eu peguei já o finalzinho da Copa Corsa, ainda tinha incentivo da GM, mas foi logo bem, acho que foi o último ano, 2001, se eu não me engano, foi o último ano Na da minha. Copa Corsa, vocês já faziam os carros também ou esses carros vinham pronto assim? Como que era? Que tipo de preparação também tinha esses carros? Então, ela era, quando eu entrei, quando começou a Copa Corsa, ela veio com os carros vieram pronto da GM, né? E foi entregue para as equipes. E aí o regulamento Aham, técnico e cada equipe fazia a preparação do seu carro dentro daquele regulamento técnico, né? aham. Ela foi, vou dizer assim, foi construído um kit e fornecido esse kit para as equipes, né? E Ah, aí entendi. eles Mas tipo assim, trabalhavam o em cima. motor vinha, cada equipe preparava o seu motor. Ou o motor vinha Exatamente. preparado. Não, Ah, voltou. É. Isso daí ontem fez várias vezes isso aí. Acho que tem muita gente fazendo live, acontece isso. Então relaxa que ele vai um pouquinho e volta. Ah, foi. Tá bom, tá bom. Aí, aí vocês preparavam o motor desse carro também. Já na Motorcar, já existia Motorcar ou não? Ah, hum, ah, aham, 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 aham. Cara, eu não sei porque tem um monte de gente escrevendo que você tá sem áudio, mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo? Normal, né? Pessoal aí, vamos ver. Ah, é, só o Kaká tá ouvindo. Não tem áudio. Não tem áudio, sem áudio do Rafa. Ô, Rafa, ô, Rafa, eu vou. Ó, eu vou te. Você tá me vendo ou não? Eu vou fazer o seguinte, ô, Rafa. Ele tá tentando arrumar, galera. Só um minutinho aí que já volta. Obrigado aí por estar avisando. Alguém. Fala alguma coisa, Rafa. Alguém tá escutando o Rafa aí ou não? Só pra gente. Olha lá, ó, sem áudio. Ô, Rafa, eu vou te desligar e você escreve um oi aqui de volta, eu te mando o convite de novo. Pessoal, vamos mandar ele de novo aqui. Se vocês estão me escutando perfeitamente aí, estão me escutando? É alguém, se alguém puder. Alguém sem áudio ainda, mas sem o meu áudio também? Nada ainda. Sem áudio, Rafa. Mas e sem áudio, Kaká? Rafa sem áudio. Estão me escutando? Sem áudio os dois agora?
Ah, o pessoal tá me escutando. O áudio do Kaká tá normal. Show de bola. Valeu, Pascoal. Tô escutando. Então, Rafa, manda um oi aqui pra gente, por favor, para eu te adicionar de novo aqui. Pô, essa live aqui eu tô super empolgado de fazer, cara, porque o Rafa é um conhecedor de motor que vocês não fazem ideia, assim. Manda um áudio aqui, Rafa, por favor. Um áudio não, desculpa, me manda um oi aqui que eu te puxo de novo na live. A gente não vai deixar de fazer live com o Rafa hoje de jeito nenhum, gente, porque esse cara é top demais. Aí, obrigado todo mundo mandando. Tô só esperando aparecer um oi do Rafa aqui, que tem bastante gente comentando. Então, só esperando aparecer ele aqui, eu já convido ele para dentro, tá? Me manda um áudio. Mando. Rafa, manda. Tua imagem não tá boa, Kaká. É o perfil da pessoa mesmo. Relaxa, a imagem não é boa. É assim mesmo. Ah, pera aí, gente. Daqui a pouco ele me manda um áudio aqui e nós vamos conversar de novo. Um áudio não. Rafa, me manda um oi aqui. Eu não sei o que está acontecendo com você, que você sumiu, mas que coisa, né, cara? É, vocês estão rindo agora. É engraçado que os comentários para mim chegam tudo atrasado. Aí, opa, já te vi, Rafa. Tô mandando aqui, ó. Pronto. Aceita aí. Demora um pouquinho para chegar, mas chegou. Então eu já mandei o convite para você. Vamos ver, já já ele aceitando aqui. É muita gente fazendo live, mas nós vamos conversar. Aguardando o motorcar, pessoal. Caramba, hein, meu? Eu acho que é muita gente fazendo live. Vocês me desculpem, a culpa não é minha. Eu tô aqui de bom grado. Eu não sei por que mandei o convite pro Rafa, mas poxa vida, 10 minutos já. Rafa, não recebeu aí o convite pelo visto, né? Para mim voltou. Sou vizinho do Rafa, motora do caminhão dele. Aí, Jorge Bzuska. O motorcar não pode participar. Puta, mas que sacanagem, cara. O que tá acontecendo aqui? Mandei de novo o convite, Rafa. Vê se aparece aí agora. Opa, Aí. entrou de novo. Foi. Alguém manda um joinha aí dizendo que tá escutando o Rafa. Vai, pelo amor de Deus. Tá ok o áudio Demora um agora? pouquinho para. Demora um pouquinho. Os áudios não, os comentários são atrasados, entendeu, Rafa? Sim, sim. Eu tava Aí, ó. enviando ali, eu acho que de repente não tava aparecendo para ti. Aí eu saí Mas do aí, ó, o Instagram, pessoal já tá entrei de mandando, novo, acho que já tá voltou. mandando joinha aí, tá? Certo. A Perfeito. Graziela aí, ó, esposa do Vicente, tá assistindo, show! Legal, legal. Vicente vai ser Ô, nosso Rafa, piloto esse ano na Endurance. é Vai isso ser aí. piloto da Cara, equipe Motorcar. vamos acelerar essa. Eu tenho perguntas para você e quero saber um monte de coisa, entendeu? Oh, Ô, vamos Rafa, lá, vamos lá. bom, você parou assim, começou a andar de GM, né, de Corsa, e depois você andou do quê? Então, aí depois eu parti para os protótipos, né? Foi Ah, 2003, 2004 ali, porque o GM, o Corsa, durou aquele ano de 2001. Logo depois acabou a categoria e aí eu acabei indo para o Marcas e Pilotos, para o Gaúcho de Marcas e Pilotos. Andei aham, mais uma ou duas temporadas ali e comecei a correr daí de protótipo junto com meu pai, porque eram corridas de longa duração e tal, então ficava mais fácil economicamente da gente fazer um negócio e aham. poder competir, né? O Rafa, pro pessoal assim que não conhece a Motorcar e o trabalho que vocês fazem ali dentro, antes de a gente entrar na parte técnica, conta pra gente, tipo assim, o que faz a Motorcar? Eu conheço, já tive aí, é demais, eu sei da capacidade de vocês, é ímpar mesmo o trabalho que vocês fazem, mas conta um pouco, cara, o que faz na Motorcar? Qual é o principal business da Motorcar?
Então, até 2017, né, eu comecei a fazer a preparação de motores, me dedicar a atender clientes externos com a preparação de motores em 2005. Né? 2005 foi o primeiro motor de competição para fora, para cliente externo, né, que não era o meu ou do meu pai, que competimos na Endurance, foi para o seu Raul Coin, o pai do Rodrigo e do Olha, Rafael. Rodrigo. Ah, Exatamente, umas 12 horas de Tarumã. Né? aham, E a partir dali eu comecei a atender equipes externas com fornecimento e preparação de motores. Né? aham, Isso daí acabou desenvolvendo muito e tal. Eu continuei correndo até 2013. 2013 foi o último ano que eu competi, né? Que eu acabei aham, disputando o campeonato, ganhei o campeonato gaúcho da categoria, dos protótipos, categoria P2, na época, né? aham, Que são protótipos aspirados até 2.300 cilindradas, 16 válvulas. Corria com aham, Chevroletzão C20. Né? aham. E, e a partir dali, como tinha muita demanda pelo fornecimento de motores, eu acabei abrindo mão de competir, de correr, para poder ficar atendendo todo mundo, né? Porque não tinha como estar correndo e dar assistência de pista para os clientes, né? Então, eu Aham, disse, ó, meu ramo vai ser preparação, né? aham. Então, né, eu Ô, me Rafa, formei em eu engenharia lembro que uma mecânica das em vezes que eu 2008, fui, né? uma das vezes que eu fui até aí com você, eu fui com o Anderson, eu lembro que você mostrou, Cacá, ó, a gente tem esses motores aqui que são motores que a gente aluga, então o pessoal usa no final de semana e devolve pra gente. Esse é o tipo de serviço que ainda é feito ou não? É esse o serviço que você está falando de fornecimento Ainda de tem, mas preparação do não é motor. mais. É, exatamente. Ainda tem esse tipo de serviço, mas não é mais o carro-chefe da casa, digamos assim. Teve uma Aham. época em que a gente tinha muito aluguel de motores. Por exemplo, Ah, assim, tá. a categoria de marcas e pilotos aqui, o Campeonato Regional de Marcas e Pilotos, o grid de 30, 35 carros, eu cheguei a ter 15 motores no grid, né? Nossa. Motores alugados. Então, quase Aham, 30%, mais de 30% do grid aham, com motores fornecidos por mim. E hoje não, hoje a gente está, nosso foco maior está no Campeonato Brasileiro de Endurance, né? uhum. Lá, atualmente, eu tenho entre 10 e 12 carros diferentes, de um grid de cerca de 30, 35 carros, que eu forneço motores. Né? Esse ano, a Nossa. nossa equipe vão ter 4 carros, né? Aham, O Vicente Origi está com uma JR P1 na categoria, aham, um MRX P2, motor Audi Volkswagen Turbo, né? E aham. dois MRX P3, que é um Duratec 16 válvulas aspirado, e Obrigado. um Aham. C20XE, um Chevrolet, também 2.3 16 válvulas aspirado. E Aham. todos os outros que a gente fornece, né? E motores para carros da mesma Outras, categoria que competem também contra outras a nossa equipes. equipe, mas que Aham. a gente atende fornecendo motores e dando assistência para todo o pessoal da categoria. Que demais, cara. Ô, Rafa, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Bom, você sabe, eu não tenho, e eu já falei isso várias vezes na live, assim, eu não tenho, eu sou 100% arrancada. Você me Sim. conhece bem, né? Eu sou viciado, eu construo os meus motores e eu desenvolvo os meus motores aí para ter a potência que a gente tem, que acaba, na verdade, indo por caminhos diferentes de construção. Eu acredito no motor de circuito e um motor de arrancada, né? Com relação ao torque, com relação à durabilidade, eu até acredito que, tipo assim, no circuito, e é isso que eu quero conversar com você, no circuito, na arrancada, na verdade, eu preparo o motor para suportar altíssimas cargas, mas ele não recebe uma preparação muito focada em desgaste. Porque não tem desgaste. Gira, você fala assim, nossa, cara, gira muito pouco. Eu quero dizer assim, gira muito RPM, mas por um período muito pouco, muito curto de tempo. Então, todas as preparações, desde um brunimento de cilindro, desde um tamanho de pino, espessura das coisas, elas são focadas para aguentar aí um exemplo do meu motor mesmo, do meu carro hoje, aproximadamente 1.880 cavalos, mais ou menos, calculado pelo consumo de combustível no 2.1, né?
E dura, a parte de baixo, linda, bonita, dura lá, perfeito. Né? Depois de descobrir mil detalhes, esse não dura assim, então eu vou para cá. A minha pergunta para você é o seguinte, baseado nisso que eu estou te falando, existe diferenças, você já fez e você faz, você dá manutenção no motor do carro do Mano, você já fez o motor pro Rafa. Baseado nisso, o que você fala que é muito diferente? Vamos citar como exemplo, dois motores turbo, um circuito, uma arrancada. Para o pessoal que assiste, o que tem de diferença entre um e o outro que se vem na tua cabeça? Ó, um foca nisso, o outro foca nisso. Exatamente. No circuito, a gente tem que ter aquela durabilidade enorme, né? As provas, em média, hoje as mais curtas são 4 horas de duração, né? Então, a gente usa, em média, assim, de tempo de revisão entre cada motor, para cada motor, cerca de 12 horas. Então, contabilizamos cerca de 12 horas e faz a revisão do motor, né? Uhum. O que muda, assim, vamos dizer, essa diferença entre se nós pegássemos o mesmo motor, vamos para o C20XZ, que é um Uhum. caso bem conhecido, né? Se nós formos para esse motor aí e comparar qual que é a preparação dele para arrancada e qual que é a preparação dele para o circuito, é o dimensionamento das peças. Uhum. Basicamente, são dimensionamento de peças. A Uhum. gente não tem o nível de exigência, de esforço que a arrancada tem, né? De Porém, as carga peças por de segundo, vamos dizer carga, assim. exatamente, exatamente. Uhum. No circuito a gente tem menos carga, mas tem muito mais Longo. tempo de carga, né? Uhum. Então tem que trabalhar muito em atrito, em folgas e no dimensionamento das peças. A gente não precisa ter peças tão robustas como precisa na arrancada para suportar toda essa carga, né? Isso Uhum. é a diferença básica, assim, entre as diferentes preparações, né? Entendi. Ô, Rafa, no motor de circuito, qual é estamos falando do C20Z, por exemplo. Qual é a primeira coisa que, cara, cuida disso, que isso é a primeira coisa que estraga no C20XZ para circuito? Então, tu sabe que o C20XZ, eu sou meio... Como é que é? Eu tenho um gosto especial por ele, porque eu corria com esse motor e tal, né? Hum. Então, ele é um motor muito bom, muito resistente, muito durável, né? É demais, assim. É um motor que tem o DNA dele racing, né? Então, Uhum. não é um motor que a gente tem um ponto crítico dele, né? Aham. Mas uma coisa que tem que ter muito cuidado é a questão de vibrações. Porque como ele fica muito tempo exposto ao esforço, né? E Uhum. então tem que ter um balanceamento muito bem feito, né? Porque Aham. o balanceamento evita trincas, já tive problemas de trinca em bloco devido à vibração. Uhum. Porque o Bem ali, no carro, mesmo lugar que trinca na arrancada também, a gente, ali em cima do mancal, naquele buraco do exatamente, triângulo ali, né? Aham. exatamente, é o mesmo ponto, né? É um ponto frágil Uhum. desse bloco. Então, e isso a gente vê, eu já vi, porque motores com o mesmo. Como a gente tem no circuito, né, um controle muito criterioso do número de horas de uso de cada motor e de cada componente, Uhum. né? Então a Aham. gente consegue ver. E isso relacionado diretamente com a massa dos virabrequins, com a massa do conjunto rotativo, Aham. muda. Já aconteceu casos de que comprova que o balanceamento do motor afeta diretamente essa questão dos blocos, né? Aham. Em termos de vibração e durabilidade do bloco. Aham. É até engraçado que você mencionou isso. Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, eu ando com um damper ATI na frente do meu motor para tentar sugar um pouco dessa vibração, né? Essa, na Sim, verdade, é a função do damper, né? exatamente. Aí, os Ecotechs, que você dá manutenção neles, eles foram Sim, desenvolvidos para a GM, assim, pela GM, exaustivamente, o motor do Mano, o motor do que estão nos Cobalts aí, que vieram dos Estados Unidos, não usam damper na frente. Não tem nada. sim. Isso é porque como é que fala? A vibração dele já foi toda retirada mediante ao balanceamento de vira, biela, pino e pistão? Sim, sim, também, né? Também. E até porque se tu pegar
e comparar até dimensionalmente, né? O virabrequim do Cobalt, ele tem mais espaço, a distância entre os cilindros é um pouco maior, e ele é um virabrequim muito mais robusto que o do C20XZ. Ele tem espaço para proporcionar essa robustez a mais, né? Esse superdimensionamento, né? E como ele tem mais massa pelo peso, né? Ele acaba estando menos suscetível a esse tipo de vibração, né? Até é engraçado que você falou isso. Uma curiosidade, né? Essa carga absurda que recebe o meu motor assim, eu já passei por 4 modelos de virabrequim diferentes. E tipo, faz com fabricantes diferentes. Ó, faz assim. Não, mas por que você quer assim? É exagerado. Você não vai abrir que, ó, porque eu dou 3 puxadas na hora que eu tiro, tá empenado. Sim. Entendeu? Tá empenado porque não tá aguentando esforço. Aí quem desenvolveu o meu último virabrequim até foi o Alexandre Bettini, da Evolution e tal. E é engraçado que se você vê o virabrequim, você fala, meu Deus, é isso mesmo? Mas é assim, os suportes de munhão, eles são grotescos de resistente. É absurdamente forte. Não é que escrever aqui Cotuica. Realmente, o meu virabrequim é Cotuica, só que o design não é Cotuica, porque lá na Cotuica falou que o que eles tinham pronto de design já era suficiente. E eu já tinha testado e não era o suficiente. Entendeu? Claro. Até porque às vezes talvez não tinha experiência não sabe o que fala. Não, ó, isso aqui vai andar assim com 6 bar de pressão em cima e vai empenar se não for desse jeito, né? Então, realmente a robustez que a gente exige das peças hoje na arrancada é muito fora do padrão, né? Eu acredito. Exatamente. Né? Ô, Rafa, uma coisa assim, eu sei que você, tipo assim, praticamente 100% dos seus motores, você tem dinamômetro aí, você mapeia esses motores no dinamômetro e você desenvolve o motor ali, segura ele. Eu tive até uma das vezes que eu estava aí, você estava com o motor de dinamômetro e eu fico impressionado, tipo assim, segura o motor a 4.000, põe toda a carga, tira média carga, pouca carga, mais carga, menos carga. E se fizer isso com o motor de arrancada, acho que na hora que acaba o teste, agora junta tudo, joga fora e faz outro igual. Exatamente, Né? exatamente. Então, tipo assim, como é que você faz? Quando você vai. Porque uma das perguntas que eu tenho aqui, quando você vai mapear o motor de circuito, você faz isso em todas as faixas de mapa de injeção e mapa de ignição para descobrir tudo? Praticamente tudo. Praticamente tudo. Né? O que acontece? A gente no circuito, porque nós temos muita questão de retomada, né? De meia carga, de 30% de acelerador, 40%, 50% de acelerador, que são situações em que tu tá na retomada da curva, tu tá no meio da curva retomando, né? E é muito importante essa faixa. Então, por exemplo, né, a gente usa basicamente Fulltech em quase todos os carros, quase todos os projetos. Né? Então, nós usamos o sistema de tabela. E para cada... Eu coloco o motor no dinamômetro, eu passo o motor em todas as tabelas, todas as cédulas da tabela, para achar o ajuste perfeito. Então, principalmente para injeção. Ignição, eu já uso uma metodologia um pouco diferente. Só para a pessoa que é mais leiga entender aqui. Quando você está falando tabela, a gente conhece também como mapa 3D, né, que é RPM. Aliás, a primeira pergunta que eu te faço. Sim. Motor aspirado, você faz alfa N, ou seja, você faz TPS RPM, ou você faz load mesmo, MAP e RPM? Depende do motor, né? Depende do motor, porque depende dos comandos de válvulas. Se tu tem um MAP suficiente, que tem um MAP suficiente, cerca aí de 0,5, 0,6 bar negativo de MAP, é preferível fazer um mapa via MAP, que representa muito melhor a carga do motor, do que por TPS. Mas geralmente não é o que acontece nos motores que tem uma preparação mais elevada, porque daí usam comandos de válvulas maiores e não tem vácuo suficiente para isso. Aí a gente adota o uso de tabelas, né, da tabela de TPS por RPM. Com uma correção por MAP, porque daí essa correção por MAP
a gente usa na hora da troca de marcha, no Ah, circuito, entendi. entendeu? Ela auxilia, mas Esse, o mapa base é feito por TPS versus RPM. entendi, entendi. E para quem não tá, você vai célula por célula que você consegue fazer passar pelo dinamômetro. Exatamente, exatamente. O que a gente usa é a ferramenta do Datalogger, né? Que isso é uma ferramenta imprescindível Ah, hoje. sim, É, sim, entendi. Você dá uma então, puxada, grava e volta arrumando as células. Da outra, exatamente. grava. A gente coloca o Você não motor em fica ali determinado segurando o tempo. TPS, Isso. Você não fica passa segurando todas o as tempo faixas inteiro de e botando mais, rotação. menos, mais, menos. Exatamente, faz um. E aí vai refinando a malha para que não fique judiando do motor, né? Senão tem que trancar o motor a 8.000 RPM com um full borboleta e ficar ajustando, né? Então Uhum. acaba isso comprometendo desnecessariamente, né? Tendo um desgaste desnecessário do motor. Ô, Aí Rafa, a e gente usa o datalogger para isso. você consegue simular bem o que dá no dinamômetro quando vai para a pista? Precisa de mais algum ajuste ou sai muito perto tipo assim, ah, não, sai muito perto. É só, tipo, se eu tiver que aumentar, eu aumento o mapa todo para cima e para baixo e já fica muito perto. Geralmente é isso. Geralmente é isso que acontece, né? Porque como Tá. a gente faz campeonatos brasileiros, então tu anda, corre, tem corridas aqui no sul, onde a gente tem muita pressão atmosférica, e tem Uhum. corrida em Goiânia, em Curitiba, né, que tem Aham. altitude maior e menos pressão atmosférica. Então, Aham. geralmente, uma compensação geral do mapa acaba resolvendo. Mas, Entendi. digamos que assim, ele sai 97% pronto do dinamômetro. Então, tu Tá. faz um ajuste rápido do mapa e depois algum refino que for necessário, algum detalhezinho, Aham. acaba fazendo na pista, né? Mas muito Legal. pouco. A maior parte já sai pronto do dinamômetro. O Rafa, aí você falou assim, beleza, isso tudo nós estamos tratando de combustível. E Exatamente. ponto. Como que você Ponto. faz? O ponto é o delicado, né? O ponto é uma situação bem delicada. E então, como que a gente, né? Um briefing rápido, assim, né? Hum. Pelo know-how que a gente tem, quando faz a preparação do motor, tu já tem uma ideia de ponto final que ele vai usar, né? Uhum. Então, eu uso como metodologia jogar ele um pouco mais para baixo do que poderia ser usado, né? Uhum. Ajusta o mapa de injeção todo, depois a Aham. plena carga, ajusta o mapa de ignição a plena carga, né? Aham. Aham. Otimizando a performance, né? Aham. Porque o ponto de ignição, tu vai adiantando, adiantando, adiantando. Antes de acontecer a pré-ignição, né, ou a detonação, o motor acaba Uhum. perdendo potência antes Sim. desse fato, né? Sim. Então, a gente consegue determinar a curva de melhor performance dele, né? Aham. Baseado nisso, aí faz o reverso. Aí eu venho retirando a carga, né? E fazendo faixa por faixa também a questão do ponto de ignição. Porém, em alguns casos, a gente usa de determinados recursos em faixas intermediárias, porque, por exemplo, se o carro na pista tem uma reação muito rápida e isso está trabalhando o piloto, nós vamos lá, atrasamos um pouquinho o ponto de ignição e acaba daí Entendi. ajustando as faixas intermediárias conforme a Uhum. necessidade do carro, né? Sim, sim, igual a gente faz na arrancada. A gente tem um mapa de ponto ótimo do motor, mas na hora que você põe o carro na pista, ó, você tira tanto para poder largar, você tira tanto aqui na entrada de marcha, você tira tanto aqui para usar o ponto como uma forma de regular a Normalizar ele, potência do né? carro. Atualizar, exatamente. Entendi. O conceito é o mesmo, né? O E conceito é usa, o mesmo. obviamente, também a tabela, né? Usa também o mapa 3D para fazer o ponto 3D, também. 3D. Exatamente, exatamente. Com o mapa Entendi. 3D a gente tem um refinamento muito melhor, né? Com certeza. Ele tem, para qualquer situação de carga que o motor tiver naquela situação, ele vai ter o ponto Sim, ideal de injeção e de ignição, né? sim. Ô, Rafa, outra pergunta que eu ia te fazer. Quando está mapeando, a maioria desses carros você usa com sequencial, Sim, injeção. exatamente. Você mapeia fase também? Sim, sempre, sempre, Sempre. exatamente. Me E dá a um. fase. Oi? Ah, não, eu tinha uma pergunta assim, curiosidade. Fala um motor, tipo assim, ó, Kaká, um C20XE 2.0 tem 300 cavalos.
Quanto você ergue e abaixa na fase de potência? Então, a fase depende muito do comando de válvulas que você está Com usando, certeza. né? Depende muito do comprimento da admissão, né? Dos dutos da Uhum. admissão A entre a posição do bico válvula e o no final da coletor, né? corneta. Exatamente. Aham, Depende do... Então, isso é uma coisa muito particular de cada motor e de cada projeto, né? Então, aham, a gente tem uns números coringas, assim, que tu parte daquele princípio. Mas aham. aí, como que funciona, assim, para a gente chegar num número ideal, né? A minha metodologia, eu jogo 100 graus para cima, melhorou? Ok, vamos jogar mais 100. Piorou? Não. E Sim, aí vem refinando. Aí baixa para sim. 50, baixa para 10, até achar o ideal. Né? E o bom Aham, do dinamômetro de bancada é que a gente tem repetitibilidade, né? Ou seja, a aham, gente com consegue certeza. puxar. Se tu puxar 10 vezes o motor e não mexer em nada, ele vai dar 10 vezes a mesma potência, né? É porque Então, isso é você muito mantém bom. todas as variáveis iguais, né, Rafa? Temperatura de motor, Exatamente. temperatura de óleo, temperatura do ar, e aí, Tudo ou seja, tem estável. que ficar sempre igual, né? Exatamente, exatamente. Então, Mas aí isso se torna uma ferramenta muito boa na hora de fazer o mapa, né? entendi. Mas a título de curiosidade, quanto um motor de 300 cavalos aspirado, quanto ele pode perder ou ganhar de potência só na fase? Gira em torno aí de uns 6 HP, mais ou Um 6 menos. HP. 6 Tá. HP, exatamente, nessa faixa. Uma, uma outra pergunta também, Rafa. Tudo isso nós estamos falando de motor aspirado, né? Como fazer o Sim, MAP. Quando você vai fazer um motor turbo para sim. circuito, você cria um mapa base aspirado e aí você usa a compensação, você só exponencia isso conforme aumenta a pressão de turbo ou tem que ir refinando, refinando, refinando? Não, na Eu sei a realidade, a resposta, gente mas eu queria ouvir de você. também a gente usa o mesmo sistema de tabela para o turbo, né? Apesar de daí ser Aham. uma tabela muito maior, Sim. muito mais trabalho, né? Demanda muito mais Aham. tempo para fazer isso, mas tem que começar uma tabela por map desde o princípio. Então, o que que a gente faz, né? Desliga o wastegate do motor para que ele se torne aspirado, mas ele vai estar Ah, recebendo aquele ar do compressor, né? aquele giro Exatamente. da turbina vai continuar. Aham, Exatamente. Então, aham. a Porque na gente verdade ele não é um desliga. aspirado, né? Ele é um super aspirado. Ele pode não estar Exatamente. pressurizando, mas ele está recebendo um monte de ar Está lá, né? recebendo um monte de ar, exatamente. Uhum. E isso, se tu desligar a pressurização, no momento em que tu liga, dá diferença. Dá diferença. Então, não adianta, a Uhum. gente tem que Já simular a passei por situação isso. real, né? E aí vem incrementando. Aí vem incrementando desde muito pouco, é 200 gramas, é 400 gramas, é 600 gramas, e aí vem incrementando até o que eu achar o que é vamos dizer, o máximo que vai ser usado naquele motor, né? Uhum. Uma coisa, um comentário, não sei se pode ser que eu esteja errado, mas tipo assim, o que eu já percebi é que esse mapa de extrapolando que eu te falei, imagina um mapa 2D, o 2D porque você vai conseguir enxergar melhor. Aí você 100% de TPS, zero de map, tá? Uhum, Você conseguiu ir lá e acertar a compensação por RPM inteiro, uhum. mas tem pressão de turbo. Que não seja zero, porque zero vai ser. Mas, fiz a compensação de MAP com carro 0,4 de pressão de turbo. Tá? Sim. 0,4 de pressão de turbo tem 0,1 de contrapressão. Uhum. Enquanto a contrapressão se mantiver baixa na mesma proporção, a linha de compensação de combustível no 2D vai ser sempre uma reta ao mesmo ponto. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, Tipo assim, proporcional. uma reta proporcional. Por exemplo, se eu achar o ponto 0,5 e se eu achar o ponto 1 de bar de turbo, entre o 0,5 e o 1 eu tenho uma compensação de MAP. Vamos Sim. formar uma rim. Se a 1 bar e meio a contrapressão continuar na mesma razão de 0,5 e 0,1, você pode ir lá nessa linha e continuar com ela reta, É um bom que chute, é um bom princípio, né? Mas não são é, só essas variáveis, né? não, Tu a consegue temperatura do ar, tudo jogar um valor próximo, né? isso, Mas isso. o motor é uma coisa muito engraçada porque nada, vamos dizer assim, nada é proporcional, nada é
Então, tem muitas variáveis que influenciam e acaba dando diferença. Mas para um Não, contexto de um mapa, a gente pode usar essa eu não sei se tática acontece e vai muito com próximo. você, mas, tipo assim, às vezes quando eu tô mapeando também, você faz o mapa bonitinho, acertou, a lâmpada tá linda. Aí na hora que você abre o gráfico do mapa de combustível, tem uns cantos assim que tem uma, não montanha, mas tem um. Aí eu Um fico, pico. meu, não é possível, cara. Mas são as ressonâncias, né, Rafa? Exatamente, exatamente. Né, não, São muitos fatores que influenciam no resultado do mapa, né? E aham, aí, por isso que justamente a gente usa a tabela. Porque se aham, caso, né, se fosse tudo linear, colocaria 2 pontos lá e estava resolvido, né? Não precisaria ter todo esse trabalho, toda essa função, aham, toda essa mão de obra para conseguir fazer um mapa que fique perfeito, né? aham. Ô, Então, Rafa, quanto que anda, por exemplo, um motor de circuito? Na arrancada a gente se baseia na lambda, mas a gente vai muito, tipo assim, tentando ter o motor inteiro. Um motor de sim. circuito anda com quanto de lambda? Um motor a álcool aspirado, um gasolina? A maioria é álcool dos carros. A maioria é etanol. Agora, Etanol. até com esse ano, os carros da P1 nós vamos ter que passar para gasolina, porque foi diminuído o tanque para tentar reduzir potência dos carros e tal. Então, para conseguir ter a autonomia que precisa para fazer a prova, a gente está tendo que mudar o Uhum. combustível, né? Então, Aham. E aí, vai usar um combustível, uma gasolina especial ou é uma Podium, assim, da vida? tem que ser a pódium por causa do regulamento técnico. Ele obriga Ah, que seja, né? Tu pode usar etanol ou pódium, ou tá. misturado, que muitas vezes a gente faz também, né? Acaba Ah, misturando é? o etanol com a pódium, aumentando a proporção de etanol na pódium, né? Isso Aham. é uma receita que se usa muito no circuito para Para ter para os dois lados, para ter autonomia exatamente, e motor frio, bonitinho, poder botar ponto e tudo mais. exatamente, Tá. exatamente. E quanto anda, tipo assim, se é um 100% álcool, etanol, anda Sim. com quanto de lambda, assim, um carro aspirado, geralmente? Se nós Eu sei formos que para cada motor máxima. pede um tanto, né? Mas. Sim, sim. Isso depende muito do modo como foi configurado o motor. Por exemplo, se tu estiver usando injeção sequencial ou semissequencial, os alvos de lambda acabam mudando. Mas como a gente usa tudo sequencial, por exemplo, vamos citar um motor aspirado, 300 cavalos, né, modo de injeção sequencial, ele vai andar com 85 de lambda. Né? No 85 etanol. ele tem uma performance muito boa, certo? Uhum. E é confiável. Ele pode correr lá Aham. 12 horas de prova, de pau, que ele não vai ter problema de quebra. Né? Aham. E na pódio? Na pódio, nós aumentamos aí, vai ir para um alvo de 87, 0,87 de lambda. Né? Tá. Também continua permanecendo com uma margem segura e oferecendo uma performance muito boa. Se tu Até afinar uma. um pouquinho mais, tu até consegue um pouco mais de potência, mas aí começa a entrar numa zona de risco muito grande que Aham. para ganhar não é proporcional ao ganho de potência que se tem. Né? Entendi. Como que fica o ponto comparando pódio e etanol? Então, com a gasolina, né? Se a gente usar o motor com a mesma, isso depende da taxa de compressão do motor, né? Aham. Mas vamos dizer que a gente parta da mesma taxa de compressão para os dois combustíveis, né? Então, com o etanol, a gente consegue usar um avanço de ignição maior, né? Consegue Ah, usar aham. Eu mais. achava que a pódio chegava perto do etanol, não chega. Não chega. Por exemplo, até ontem eu estava no dinamômetro fazendo alguns testes e eu Ah, estava com um determinado motor que tinha 50% de gasolina Podium, 50% de etanol, né? ah, E aí eu resolvi mudar. Eu fiz full gasolina Podium, né? Considerando ah. já que quando eu falo 50% gasolina Podium, 50% etanol, eu estou considerando que já tem aqueles 27% que vem do Isso, poço na já de pódio. etanol misturado na pódio, né? Então, Aham, é que a gente faz a mistura de 50% do posto de gasolina pódio com aham. 50% de álcool, de etanol do Não, posto. não é isso que você está falando, né? Você está falando o Flex Fuel mostrando 50%, é isso. Não, não, estou falando a mistura que a gente faz, né? Que Ah, então seria vai daí dar mais. tipo aí, vai dar.
no FlexFuel vai mostrar 68, Por 70% de aí. etanol. Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Né? E comparando com um mapa full gasolina, né? É. Seria a gasolina do posto, como vem, colocando no motor, ele deu cerca de 4 graus de diferença no avanço de ignição. Né? Um motor aspirado, né? Só Você que a teve taxa que de tirar compressão 4. dele tinha sido dimensionado para gasolina. Né? Então ele estava com a Entendi. taxa dimensionada para gasolina e aí eu passei os dois combustíveis para fazer um teste para ver como se comportava o motor. Né? Aham. E o que ficou melhor? Curiosidade. Totalmente na gasolina ou na mistura? Não, com a mistura ele ficou muito semelhante, porque, claro, se a gente tivesse dimensionado a taxa de compressão para ser usado com etanol, ele fica Aham. melhor, né? Então, como a Entendi. taxa de compressão já foi dimensionada para ser usada com gasolina pura, né? Ah, Gasolina pura que eu aí digo é fica, a que a gente pega no fica posto. capenga quando tá mistura. Exatamente. Então ele ficou, na média, ficou melhor com a gasolina em função do dimensionamento que foi feito do projeto, né? Entendi. Agora, Ô, se Rafa, ele tivesse sido projetado para usar ou etanol puro ou a gasolina pura, misturada, né, naquela aham. proporção, ele ficaria melhor com etanol, com uma Ah. proporção maior de etanol. Ô, Rafa, quanto tem de potência um C20 aspirado de pista? É que você falou que ele é um 2.3, esse aí que você está Dois, falando? 2,3 litros, né? A Ah, gente tem hoje aqui tem 324 HP. 324. 324, e corre provas de longa duração, né? Então, é um motor que a gente tem, é bem conservativo, né? A gente conserva Aham. bem para que ele tenha durabilidade. Tá. Você acha que a durabilidade do motor está muito para circuito, está muito ligada ao RL que usa no motor de circuito? Ah, com certeza, sem dúvida. Né? Isso é muito Sem dúvida. importante, porque é o esforço lateral que a gente tem, né? Se tu tem Aham. um RL muito agressivo, o pistão acaba empurrando muito o cilindro para o lado, né? E isso desgasta o pistão, desgasta o cilindro, né? Desgasta as Aham. turbinas embaixo. Aham. Então, E tem que... só que é o seguinte, você já fez teste de RL exatamente a mesma taxa, mesmo desenho de câmera, só diminui ou aumenta o RL. Mudou a potência do motor ou não? Ele não muda a potência máxima. A potência máxima não mudou, mas ele mudou a faixa em que a potência máxima apresentou no gráfico. O Uhum. pico de potência mudou de RPM. Entendeu? Eu já fiz E esse biela, teste e biela mais longa trouxe a potência para baixo ou para cima? para cima. Para Para cima. cima. Exatamente. E, Exatamente. e pede menos ponto também, Sim, sim. né? Exatamente. Claro. Fica mais tempo ali em cima no, no pistão no ponto morto superior. Diminui muito a velocidade do pistão, né? A velocidade média do pistão. Aham, aham. Ô, Rafa, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. É o seguinte: eu lembro quando o Vicente estava andando de rally, você fazia o motor do Celta 1.6, né? Sim, sim. Na realidade era 1,4. Ah, era 1.4, é. E, 4. cara, eu não lembro mais os números, mas eu lembro que, tipo assim, praticamente quase que dobrava a potência do motor, mantendo Sim, um monte de coisa original do motor por conta do regulamento, né? exatamente. Exatamente. Só para o pessoal ter uma ideia, assim, quanto que era a potência original do motor daquele, para quanto ia a potência? Se eu não me engano, ele vem original, eu acho que é cerca de 95 HP, alguma coisa assim, 90, 95 HP. Né? Não Aham. chega a 100 no motor original, se não me falha a Ah, memória. E no caso dele lá, a gente chegou a tirar 100 e... Puta, faz muito tempo, isso daí foi 2008, 2009. Mas se não me falha a memória, eu acho que foi beirando 160 HP lá, mais ou isso é o número que menos. está na minha cabeça mesmo, 160, esse é o Em número. torno disso, em torno disso, E, exatamente. cara, aí é que eu queria saber a pergunta. Como você usa muitas das peças originais do motor, da onde sai esse aumento de potência? Olha o Vicente falando 155 aqui, ó. É Olha isso mentira, aí. era 160, mas ele está falando 155 só para impressionar os concorrentes. Isso.
Tinha Então, 180, aí os caras tinha 180, ele fala 155 para falar que ele pilotava pra caramba. É nada, tinha oh, 180 cavalos, meu. A culpa era do Rafa, não a tua, Vicente. oh, é verdade, acelera muito, Vicente. Baita piloto. Com certeza. Mas E, da onde sai tanta potência? É então, isso que a eu queria gente saber. usa muito componente original, porém praticamente todos os componentes são retrabalhados, né? Então, esses motores, eles são muito... Quando a fábrica projeta um motor de um carro original, é um motor que ele tem que andar com o gurizão fez 18 anos, que vai limar de pau a 2x4, assim como aquele senhor que tem quase 80 anos, que vai subir uma lomba a 50 por hora em quinta marcha, né? Então, Uhum, ele é projetado de fábrica de forma que ele atenda todas essas condições, né? Então, tem um uhum, coeficiente de segurança muito grande em cima disso. E o que a gente faz? A gente trabalha em cima do motor para otimizar tudo que dá, né? Então, uhum, apesar de não usar componentes racing, vamos dizer assim, que foram projetados para competição, a gente trabalha os componentes para aham, otimizar tudo, seja atrito, peso, fluxo, né? E acaba surpreendendo, né? Então, aham. esses motorzinhos ficam muito bons. Tá, um motor um motor desse aí é muito folgado. Folgado, eu quero dizer, você tem muita folga de bronzina, muita folga lateral de biela, tem muita folga de pistão, tem tudo isso ou não? É praticamente férias, nem é mais folga. Óleo Então, 2070 com 4 bardal junto, que senão não dá pressão de óleo. exatamente, exatamente. Então, a gente trabalha tudo que é componente. Tudo, vamos dizer assim, praticamente todos os componentes são de fábrica, porém, praticamente todos são retrabalhados, né? Nesses detalhes, né? É a Aham. folga, é o ajuste, né? Então, tudo isso como é que é? Muito detalhezinho que somando todos fazem uma diferença muito grande, né? Aham. Ô, Rafa, eu tô falando um monte de coisa com você aqui relacionada a motor, a motor, a motor, mas eu sei que no carro de circuito, assim como no carro de arrancada, muitas outras coisas influenciam. Embreagem, amortecedor, geometria de suspensão, tudo isso aí. Mas eu queria realmente conversar com você a respeito de motor e a durabilidade e tudo mais. Não, eu acho que eu te perguntei isso no começo da live, mas eu queria saber o seguinte, de você. No motor de circuito que anda tanto tempo assim, quais são os primeiros componentes que estragam? É anel e bronzina ou tem alguma outra coisa? Não, é basicamente isso é o que mais sofre, né? Porque Tá. tem muita o bronzeamento e os anéis é o que mais sofre desgaste, principalmente nos motores aspirados, porque geralmente, por exemplo, eles usam airbox, né? Todos os carros Aham, usam airbox para coletar ar da rua e aham, tentar não desperdiçar nada, né? Pegar tudo que aham, pode. E junto com o ar, como é um circuito, vem muita do carro que está andando, tu vem andando no vácuo de outro carro, aquele carro está levantando a poeira da pista, né? Aquela aham. pedrinha, aquela borracha de pneu, né? E apesar de termos filtros para tentar segurar tudo isso, alguma coisa passa, né? E isso acaba afetando muito o desgaste do motor em termos de anéis e vedação de válvulas, né? Uhum, E dos próprios pistões, do cilindro, né? Tem aham. um desgaste muito grande devido a esses fatores aí, né? E o Que tipo, bronzeamento do motor também, porque é muito tempo de exposição numa condição muito severa. Para te ter uma ideia, a temperatura média do óleo trabalha em torno de 110, 120 graus durante a caramba, prova. meu. Exatamente. Essa é a minha pergunta. Que tipo de óleo que você usa nesses carros de... Para mim, assim, ó, o cúmulo do esforço é fazer um motor 4 cilindros turbo para circuito endurance com 500 cavalos. Eu não sei se Sim. tem tudo isso. Sim, É, corre. tem? Em média, os turbos, assim, a gente, ano passado, tinha um carro da categoria P1 com motor turbo, um Honda K24, né, Aham. que ele classificava lá em torno de 650 HP e corria com 550, 580, entendeu? Meu Deus do céu. É, Que tipo de óleo que você usa num motor desse? é óleo de alta performance, né? Tipo a linha 300V da Motul,
né? São Uhum. óleos com viscosidade alta, 20W60, 300V da Uhum. Motul. Esse é É o um mesmo óleo que a motor gente do... usa muito nesses motores, né? É Porque é o o que que eu uso no apresenta meu carro melhor também. condição de... É o que fornece menos desgaste, é o motor que protege mais, né? Aham. Até uma curiosidade, esse óleo é o óleo que eu uso no meu carro depois de tentar um monte de óleo e não ter tucho que aguentasse, porque é muita carga de mola. É muita carga de Muito. mola. Ah, É, se tu pegar os dados técnicos desse óleo de resistência à pressão, tu vai ver que ele é é muito superior a excelente. qualquer outro tipo de óleo, né? Então, Exatamente, exatamente. é o mesmo óleo que o Mano usa no Cobalt dele também, né? Aham, É aham. um óleo de alta performance. Ô, Rafa, e por último, assim, com relação à mão de obra, eu sei que o motor você monta aí, então obviamente você confere todas as folgas e ajusta. Mas o serviço de retífica, por exemplo, eu tenho a maior dificuldade aqui na minha cidade mesmo, eu não tenho quem retifique um cilindro com diamante para mim. Então eu tenho mandado bloco pro Clóvis, aí eu agora tenho um outro amigo meu, o Edson de Cascavel, que eu mando bloco lá para. Cascavel não, Londrina, eu acho. Eu mando o bloco para ele porque ele tem brunidora de diamantada. Mas, por exemplo, aqui no Brasil eu não sei ninguém que tem mandrilhadora para mandrilhar brunindo os mancais. Não tem ninguém, eu não Exatamente. acho Não ninguém. tem. Não tem. Cara, Não tem, eu não conheço e qualquer, estou procurando quem tenha. qualquer porta que você entra nos Estados Unidos, lá tem. Tem, Quem faz esse exatamente. tipo de serviço? Como que você Eu até faz isso aqui? conversei, eu estava, coincidentemente, há uns 15 dias atrás, eu estava Ah, conversando com um amigo nosso, o Rodrigo, né, que é quem faz todas as importações para o mim, Rodrigo Cohen. né, Uhum. o Rodrigo Coin, e sobre isso, sobre trazer uma máquina dessas para eu poder fazer meu serviço, porque é bem delicado, é uma coisa complicada, né, Sim. muito meticulosa, e que está diretamente ligada à resistência, ao bom E a, funcionamento do motor, né? e a É muito perfeição. difícil. É. Exatamente, O exatamente. que me incomoda absurdamente, tipo assim, ter que brunir um bloco na pedra sem torque plate. Meu Deus do céu, não existe, sabe? Ou então É, ter que mandrilhar um mancal de aço, ou até mesmo meus motores do bloco billet, tem que mandrilhar, fica a marca do diamante. Aí você pega, tipo, os motores que a gente vê lá, dos Promotes, na própria Proline, sim, tudo brunido, os mancais brunidos, aquela coisa mais linda mesmo, né? Aliás, exatamente. até mesmo brunimento de. Aqui no Brasil a gente não encontra brunidora de bucha de biela. Exatamente, É, exatamente. tipo assim, você não consegue, ó, precisa tirar mais um centésimo aqui na bucha de biela. Não tem como. Por quê? Porque não tem uma brunidora para deixar na folga certa, né? Exatamente. É muito complicado. Hoje, a maior dificuldade que eu tenho assim na preparação é justamente esses pontos. A gente conseguir fazer esse tipo de serviço com qualidade e que consiga atender aquilo que a gente precisa, né? Porque é Uhum. bem complicado, né? É. Ô, É, Rafa, é o seguinte, cara. Infelizmente, nós temos um minuto, então eu queria te agradecer por participar. Você é uma pessoa muito especial, eu sei que você é uma pessoa de índole ímpar, é um amante e um baita de um profissional, sabe? Muito respeitado em qualquer lugar. Então, o que eu posso fazer por você é te agradecer de estar dividindo conhecimento com todo mundo que está assistindo aí. Tem muita gente a live vai ficar salva no meu stories por 24 horas. Então, é isso, cara. Eu queria te agradecer e falar que nós vamos os dias melhores virão, entendeu? Para com todo mundo. certeza. Amém. Tá? E é isso, meu. Muito obrigado Valeu. por, Eu por, que agradeço. por estar participando. Tá bom, Muito Rafa? obrigado mesmo. Foi muito legal bater esse papo contigo aí. É sempre muito bom a gente conversar com pessoas que entendam tecnicamente, né? E, pô, brigadão mesmo. Fiquei muito contente, Obrigado, muito Rafa. feliz de ter participado aí contigo dessa live. Obrigado mesmo, tá? Um bom final de semana. Um bom final de semana para todo mundo que está assistindo a gente aí. A live volta agora só segunda-feira. Sábado e domingo eu não vou atazanar ninguém, tá bom? Um abração Obrigado, para todo meu. Um mundo. grande abraço, Valeu. tá? Abração.